indo até aquela parte que é a linguagem, que é uma das questões mais complicadas nas provas. Geralmente ela é meio chatinha mesmo, assim, de ser cobrada. O Enem cobra muito isso, né? Só até uma dica que eu queria dar para vocês, assim, gente, olha só. Qualquer tipo de questão, o Enem trabalha muito, né, com essa base conceitual e tudo mais. Não é aquele conhecimento tão detido na peculiaridade, né, no detalhe. Bom dia, então, aí, da Beatriz, a Daniele, a Júlia, o Lucas, né, todo mundo aí, tá? E como eu estava falando para vocês, assim, ó, não se detém tanto nessa preciosidade. Então, sempre que tiver uma questão, assim, ó, quem for, uma questão que tu perceba que uh, possa vir a ser mais técnica, né? O que é uma questão mais técnica? Que exige conhecimento mais sobre a história da arte, sobre a história da mentalidade artística daquele período, né? Uma coisa que não muda, gente, é o processo da linguagem, o estilo. Temática, a gente até viu isso lá naquelas poucas aulas que a gente teve lá, ainda no curso, né? Mas tema não te prende a eles. Obviamente tem temas, a gente está discutindo barroco, qual é o. Vamos pensar assim, ó, dois grandes temas da ordem barroca, né, da estética barroca. Religiosidade pelo próprio tempo, lembra? As crises entre a reforma religiosa de Lutero, o protestantismo e a Igreja Católica, né, a contra-reforma. A passagem do tempo, lembra? Está tão presente, tão acentuada em Hamlet, né? Também a condição que remete à divisão, à intensificação dos males, não importa quais sejam eles, sejam terrenos ou espirituais, mas a questão do estilo, a linguagem. Então, se dominar a questão da linguagem dos movimentos artísticos que a gente estuda, tu passa a ter pelo menos uma compreensão maior. Então, sobretudo em questões mais conceituais, como o Enem, tu tem uma possibilidade de eliminar bobagens. Né? Então, se o barroco ele trabalha o próprio tempo histórico, trabalha essa possibilidade da divisão, do choque, a complexidade histórica do homem angustiado, né, entre um tempo de avanços, mas em contrapartida também de muitas perdas, né, através do obscurantismo do tempo. Né? Então, a linguagem barroca, claro, em linhas assim, ó, sempre que a gente fala aquilo que vai predominar, sempre vai ter uma exceção, né, gente, tá? Mas assim, ó, ela não pode ser predominantemente uma linguagem lógica, racional, linear, ela oscila demais. Tu vê isso, por exemplo, assim, ó, tu vai para as artes plásticas, pega, por exemplo, um grande artista barroco como Caravaggio, né? Ele vai trabalhar, por exemplo, assim, a temática religiosa, tá? A questão bíblica, obviamente, está associado, mas como é que ele pode trabalhar com a linguagem, né? O padrão da imagem, né? Se o barroco trabalha com essa coisa mais da complexidade, da convulsão, tu vai ver assim, ó, como no Renascimento, que as coisas eram mais racionais, a gente debateu isso até no curso, né, ainda, né, presencialmente. O homem estava no centro, a ideia de não trazer grandes movimentos, observa, geralmente a Gioconda está no centro da tela, a Vênus, né, do Botticelli também, aquela imagem antropocêntrica e de equilíbrio, de harmonia, né? Não há convulsão. Agora, há muita oscilação na tela barroca. Oscilação que eu digo, inclusive, de cores. Entre claro e escuro, que vinha do Renascimento, uma técnica, o chiaro-escuro. Então, o estilo é inconfundível. Isso tu assistiu a semana passada, até eu comentei que tem alguns autores que eles não são barrocos, mas o estilo segue. Se eu não comentei na semana passada, tá lá no Notícias do Chapeleiro, tá lá no canal no YouTube, que até ontem eu postei uma síntese, né, sobre Gregório de Matos Guerra. Né? Mas há autores e há momentos na nossa literatura que o estilo na linguagem se torna barroquizante. O que é isso? É uma linguagem complexa, muito rebuscada, muito elaborada. Né? Lembra, até a semana passada, tem a linguagem barroca, aquele termo que a URGS adora trabalhar, o jogo, o lúdico, jogo de palavras e jogo de ideias. Cultismo, palavras, o sensorialismo, né? Ou gongorismo, sinônimos, expressões sinônimas. Né?
E no outro lado, as palavras, elas sempre geram ideias lógicas ou mais convulsas também. Né? Então, a essa ideia, esse jogo da ideia, o concepto, o conceptismo, ou também expressão análoga, quevedismo. Agora, como também, e aí só para fechar esse comentário, onde é que a gente encontra muito esse estilo barroquizante na linguagem, também repleta de sensações? Tu percebe isso no impressionismo do Raul Pompeia. Sabe, o Ateneu, do século XIX, tem um estilo barroquizante também. Não tem nada a ver com religiosidade, reforma contra reforma, não. Apenas linguagem. Muita captação sensorial de momentos, né? Como no pré-modernismo do século, início do século XX, antes da Semana de Arte Moderna, né? Fica ali, ó, entre parnasianismo e a Semana de Arte Moderna. Canaã do Graça Aranha é uma obra que hoje pouco aparece. A PUC trabalhava demais com esse texto, né? Da mesma maneira que os sertões, pelo amor de Deus, não estou falando dos sermões, tá? Então, assim, ó, os sertões do Euclides da Cunha, que, cara, é um apelo para os vestibulares, né? E tem uma linguagem extremamente sensorial em vários momentos. Há um estilo barroquizante, tanto é que foi, a crítica consagra, né? É um barroco cientificista. Depois a gente vai estudar mais à frente isso. Mas o que eu queria falar para vocês é que o estilo transcende a época. Transcende. Então, o que tu guarda dos movimentos artísticos, sobretudo que, ó, o estilo. O estilo é o traço inconfundível. Ok? Tá. Agora, vamos falar então um pouquinho do Gregório de Matos Guerra, tá? O Gregório de Matos Guerra, gente, só para lembrar uma coisa, que mais à frente eu vou até... não é o momento, mas mais à frente, tá? Uma coisa mais pro Enem, algumas aulas mais especiais eu vou trabalhar com isso, tá? Que é o processo das artes plásticas, né? Escultura, pintura, enfim, né? Alguns traços arquitetônicos que o Enem cobra e está na prova também de linguagens, né? Nós temos dois barrocos no Brasil, tá? Cuida bem, para a URGS tem que fazer uma distinção, por quê? Porque já apareceu um enunciado como pega-ratão. Já apareceu, inclusive, em alternativas, mudando apenas o tempo, o século. E se tu não está atento, não está atenta, perde a questão. Olha só, o barroco na literatura ocorre no século XVII. Lembra? Século XVII? Então, é em 1601 que começa. Então, século XVII vai pegar uma sociedade, obviamente colonial, mas em relação até ao que vai vir, o que virá, os acontecimentos históricos do século XVIII, ela é muito atrasada. Tá? Mas há um atraso muito forte, né? Que também vai ter lá algumas coisas, obviamente, do século XVIII, mas é bem mais atrasada. Agora, qual é o ciclo econômico? É a cana-de-açúcar. Então, tudo gira em torno desse ciclo. Então, e se faz todo o desenvolvimento da cultura, né, muito atrasado, porque vamos pensar, o que era a vida cultural na colônia ali, ó, na cidade da Bahia, hoje Salvador, e Pernambuco, Recife. Né? A vida cultural, ela girava em torno da igreja, né, nas praças, né, as festas, as procissões, então girava em torno disso. Não havia sequer uma burocracia, digamos, organizada. Não havia ensino superior. Então, o que nós tínhamos aqui, as primeiras letras para uma elite local, e havia muitos, obviamente, uma elite colonial, uma elite portuguesa aqui, né? E vamos combinar também, né? Elite portuguesa, apenas homens tinham prestígio, mas que não eram, por exemplo, não era nobreza de Portugal. Né? Vamos lembrar uma coisa, a nobreza, de fato, né, os homens com títulos, de fato, com a condição de sangue, só se desloca para a colônia, para o Brasil, com a vinda da família real, isso lá em 1808, século XIX. Então era o quê? Era a reba, era a xepa que vinha para cá. Era o esquenta de Portugal que se desloca. Né? Agora, tem até um termo, os filhos dos portugueses, que vêm pelo processo de povoamento, mas que nascem aqui, e é o caso do Gregório, por isso que eu estou comentando, né? Então, ele é brasileiro, ele é baiano, mas ele é filho de portugueses, né? Que tinham um certo prestígio, uma elite colonial atrasada demais, né? Na colônia. Né? O nome dessa elite, dos filhos desses portugueses que nasciam no Brasil, o caso do Gregório, para fixar bem, era Mazombo. Então, o Gregório era um Mazombo.
né? Agora, obviamente que ele teve toda a sorte de ter uma família com grana, com prestígio, né? Então, o que que pensa isso, né? A condição de proprietários de terra, de escravos, né? E que exploravam, evidentemente, a cana-de-açúcar, né? Agora, só que ninguém fugia do ensino jesuítico. Não é para formar padre, mas o ensino às primeiras letras, o letramento. Então, Gregório de Matos Guerra ele tem um letramento com os jesuítas. E aí começa a desenvolver o gosto, nem é um gosto, é uma coisa muito assim, ó, não é por ser do tempo barroco que o autor, o artista, ele vai ter a temática apenas religiosa. Né? Não é apenas isso. O Gregório, ele absorve, ele assimila esses valores e, de fato, percebe uma grande honestidade, uma lealdade a esses valores. Ele acreditava, ele era um homem muito religioso, o Gregório de Matos Guerra. Né? Agora, ele estuda então até os 14 anos aqui, ele faz o seu letramento aqui. Não havendo universidade no Brasil, né, ensino superior, então ele parte para a metrópole, que era o destino da elite local. Agora, e lá ele vai estudar o quê? Quais eram os cursos tradicionais, né? Tá? Tirando, obviamente, engenharia, que é até tradicional até hoje, né? A formação de uma elite, medicina, direito. Então ele vai para a Universidade de Coimbra cursar direito. Né? E lá ele tem a formação, os cânones em direito, né? Vai ter uma vida voltada para essa área, tem obras também, a obra devida que eu digo, né? Não obra escrita, que ele não deixou nenhuma obra manuscrita, a base dele por vezes até considerada apócrifa, né? Apenas registrada por admiradores no tempo. O Gregório não escreveu nada em vida, né? Até porque não havia imprensa no Brasil. Né? E fora isso também toda a base, os poucos registros do Gregório de Matos Guerra, até as datas limites, nascimento, morte, há quase registro algum. A gente fala em 1636 o nascimento, a gente fala em 1695 a morte, mas também não há precisão sobre essas datas, como não há precisão também sobre a produção de fato do Gregório, porque muito tempo ele viveu em Portugal. Lembra que eu falei, ele vai com 14 anos para Portugal, né? Lá ele se forma, então, em Direito, como eu falei. Ele vai ter uma caminhada na magistratura, né, nos anos 60. Logo ele conclui a sua formação em Direito. Ele é nomeado para uma pequena cidade, um lugarejo no interior de Portugal, Alcácer do Sal. Então ele faz uma caminhada. Né? Então, ele se torna, ele vai como juiz em Alcácer do Sal, um pequeno lugarejo, como eu falei. Aí então ele se desloca mais à frente para Lisboa, ele vai ser provedor da Santa Casa de Misericórdia, isso tudo nos anos 60 ali, tá? Agora, e nesse meio tempo, ele acaba casando com uma jovem, que era filha também de um magistrado que tinha muito prestígio em Portugal, né, em Lisboa, que ele casa com a Micaela, que vai acabar, isso no final dos anos 60, ele acaba se tornando viúvo, ela acaba morrendo em 78, e aí ele passa poucos anos em Portugal e retorna ao Brasil. Mas antes disso, ele atinge uma escalada muito bacana lá como juiz, ele se torna juiz civil em Lisboa. E, inclusive, ele acabou defendendo os interesses da Bahia, né, em corte na metrópole, isso por mais de uma oportunidade. O que fez com que ele fosse angariando desafetos, alguns inimigos, porque ele era um cara assim, ó, muito polêmico, ele tinha uma perspectiva de enfrentamento, não é por nada que ele vai ganhar o apelido de Boca do Inferno, claro, isso depois, quando ele retorna ao Brasil, a partir dos anos 80, e por uma poesia, aquela vertente satírica dele. Tanto isso apareceu inúmeras vezes em vestibulares. Né? Mas a vida do Gregório, ao mesmo tempo que é uma vida, digamos, de ascensões, né? Seja a vida do Gregório ela é muito acidentada, apesar das ascensões. A vida do Gregório, tanto é quando ele retorna ao Brasil. Aí quando ele retorna, ele passou mais, pensa assim, ó, 14 anos. Tá, 14 anos. Então, se colocar na conta, ele foi para Portugal em 1600, eu posso falar 1800, tá? 1600, a gente está no século XVII. 1650, ele vai para Portugal. Ele vai para a metrópole. Ele retorna ao Brasil em 1884. Tá entendendo? Retorna à Bahia em 1683. Tá? Um pouco depois, como eu falei, da morte da Micaela, sua primeira mulher, né? Sua primeira esposa.
Então ele passou, pensa, olha, quase 34 anos em Portugal. Então ele assimilou a arte europeia, ocidental. Ele tem muita influência de Petrarca, do italiano, tem muita influência de Camões, dos autores do barroco espanhol. Lembra? O Luís de Góngora, o poeta, o Francisco de Quevedo, né, o prosador. E eu já escutei muita coisa assim, e se fala, olha, mas então, se ele não escreveu nada, não deixou, a base dele é manuscrita, então, e tem poemas do Gregório de Matos Guerra, que eu já li, isso eu já, mesmo tu pegar uma obra, sei lá, uma seleção de poemas do Gregório, uma antologia, e se pegar alguns poemas, por exemplo, do Góngora, né, o poeta espanhol, você percebe que é muito semelhante. Uns vão dizer, é plágio. Aí que tu não pode deixar de esquecer, de considerar aquelas aulas iniciais. Lembra que eu falei para vocês, por uma base clássica, aí tu vai dizer assim, mas ele não é clássico. Cara, ele passou 30 anos em Portugal. E qual era a grande presença na literatura portuguesa? Camões, a base renascentista, ok? E tu lembra a diferença entre imitação e plágio? A gente já discutiu isso. Se eu sou um artista, se eu tenho essa inspiração clássica também, mesmo não me detendo a ela, né, não vivendo a sua sombra, mas eu vou eleger alguns artistas e obras da antiguidade ou do Renascimento como modelos de perfeição. E por vezes não só da Renascença. Se ele é um poeta barroco, ele tem muita influência de Góngora, o espanhol do barroco, poeta, né, vivendo em Portugal, o Gregório. Então ele elege como modelo de perfeição e por vezes ele segue. Então não é plágio. Isso a gente tem que ter cuidado, tá? Se aparecer numa prova, cuida. É uma base clássica de imitação, lembra? De elevação circunstancial, a partir de ser motivado por me aproximar de uma essência, lembra? A representação, isso, como está ali, ó, influência, perfeito, né? Que vive o modelo, né? Bacana ali, ó, bela contribuição. Mas, enfim, aí quando o Gregório retorna ao Brasil, ele encontra as diferenças entre metrópole e colônia, não é só diferença arquitetônica, todo aquele atraso que eu já mencionei aqui. E um atraso, e não só um atraso, né, arquitetônico, mas de mentalidades. Não que o Gregório, meu Deus, que cara esclarecido. Agora, ele tinha uma formação, né? Ele tinha, né, digamos, inúmeras referências de modelos artísticos, filosóficos, de diversas mentalidades, né? Só que ele percebe um atraso no comportamento, na postura tacanha. Ele elege, então, a sociedade aqui, né, como seu grande alvo crítico. Claro que o Gregório de Matos Guerra, logo que ele chega, lembra que ele é um cara que ele é muito religioso. Ele chegou a ter um título clerical, a chamada tonsura, que era apenas os votos menores, os valores eclesiásticos menores. Como ele não tinha a condição ele não tinha uma disposição para usar batina. Ele era um cara, vamos pegar um termo aqui, ó. Ele era um cara também muito putanheiro, fubanga, o Gregório. Ele teve inúmeras, né, referências a amantes, né, mulheres casadas, o Gregório. Camões também, né, esses caras, eles tiveram essa vida mais desregrada, né, e ele traz à tona, o Gregório de Matos Guerra, o que era, tu tem a Contra-Reforma, mas ele traz um relaxamento dos hábitos, até na poesia, do que acontecia nos canaviais. Então, ele passa a ser, até ontem no vídeo que eu postei, no conteúdo que eu postei lá no Notícias do Chapeleiro, né, eu falo muito sobre essa condição de ser um poeta maldito. Né? Bem-vindos os malditos da nossa literatura. É o primeiro artista maldito. Maldito é aquele que diz as coisas que todo mundo sabe que acontecem, mas a falsa moral inviabiliza de sequer aceitar. Né? Então o Gregório ele traz isso, a vida dele foi assim. Em 2 anos depois que ele ganhou o título eclesiástico, a tonsura, é tirado dele esse título, porque ele se negava a usar a batina e também pela vida mais desregrada que ele tinha. Agora, e a poesia do Gregório? Há 3 vertentes tradicionais, que no Rio Grande do Sul geralmente se cobra. A religiosa, obviamente, a lírico-amorosa, que ele fala do amor, né? Meio óbvio, e a satírica, de caráter documental,
voltada para o riso, né, também, e para denúncia. Agora, há outros temas. Ele é muito versátil, o Gregório de Matos Guerra, né? Então, essa versatilidade dele e tudo mais, apesar de ter poucos registros, só que ele tem, assim, ó, uma temática abrangente. Como ele era uma referência, muitos homens do tempo buscavam nele, o poeta, para celebrar, digamos, alguns versos. Então, ele recebia encomendas. Então, tu imagina, chegava, tu é um poeta, tu é uma poeta, então chegava alguém e pagava um valor para que tu fizesse um poema para mim. Eu estou pagando para que tu faça um poema para mim. E o Gregório aí, ele se utilizava também para exercer os seus versos, e aí a sua boca do inferno, né? A sua crítica, a sua verve, que atinge todo mundo. Negros, brancos, mulatos, índios, todos, as instituições, de uma forma direta, implícita ou explícita, direta também, as instituições, seja a figura da elite local, do poder estabelecido pelos administradores locais, pela máquina mercantil da metrópole, né, pela igreja, na figura da instituição e também dos seus elementos que a constituem internamente, freiras, padres, a linguagem, como está ali, ó, ferina. O que é uma linguagem ferina? É uma linguagem, talvez isso eu tenha até discutido com vocês, quando a gente estava vendo lá, eu devo ter feito um painelzinho de trovadorismo, né? E aquelas cantigas satíricas, aí a tradição que chega por Gregório, né? A sátira cortante, e era aquelas, lembra? As de escárnio e maldizer. A de maldizer, as cantigas lá do trovadorismo português, europeu, eram aquelas que se utilizava termos de baixo calão, uma linguagem mais vulgar. Só que muito se fala, o Gregório de Matos Guerra, ele é apenas o putanheiro, o fubanga, o da linguagem que só fala palavrão. A poesia do Gregório começa com vai tomar no cu, termina com puta que pariu. Não, não é assim, ele não é o tataravô da Dercy Gonçalves, não é por aí. Né? Então é um poeta muito técnico, lírico demais. Daí que mesmo a poesia satírica tem poemas que a linguagem é cultista, é tradicional. Ele só fotografa, como um cronista, a sociedade do tempo. Se quer, e por vezes, na poesia satírica, por vezes, ele lança juízo de valores. Ele apenas está ali, tu imagina, uma câmera, tá? Um cineasta, ele só está trazendo a câmera e registrando para nós o que fica, né? Aquilo que seria apenas um movimento da sociedade colonial. Quem vivia na sociedade colonial, seja na Bahia, na cidade da Bahia, né, ou em Recife. Então, o primeiro antropólogo brasileiro, no sentido de registrar cor local, esse colorido humano, mesmo sendo crítico ou não. Agora, a poesia religiosa é arrebatada. Há uma entrega, certo? Ele é muito honesto, o Gregório de Matos Guerra. Tá naquela apresentaçãozinha que eu entreguei para vocês, já faz umas 2 semanas, em PowerPoint. Tá ali, a síntese está ali. Aquele arrebatamento. Então, tu imagina, agora a cultura religiosa, lembra o dualismo, a divisão entre a postura renascentista e a medieval? Então, o Gregório, ele tem essa sensação de que ele é um pecador. E ele precisa procurar a salvação divina, né, na luz do nosso Senhor. Só que mesmo assim, essa temática, anota o que eu vou dizer agora, tá também naquela apresentação em PowerPoint que vocês tiveram já acesso, tá? É a chamada contrição. Contrição, é uma poesia contrita, ou seja, de busca pelo perdão. Sempre assimilando a culpa. A culpa é central na cultura barroca. Não se nega a culpa. Agora, o eu lírico em Gregório de Matos Guerra, na poesia religiosa, está sempre tenso, dentro de um tensionamento, de uma angústia, sentindo-se um pecador, vivendo num tempo terreno em que tudo é pecado, e procurando, por vezes, desesperadamente, para ter, aí sim, se caso atinja, a serenidade da salvação. Agora, só que mesmo assim, o Gregório, ele desenvolve, por vezes, uma dialética. Estranha dialética, mas belíssima dialética. Porque mesmo na poesia religiosa, ele polemiza, ele problematiza. Então, ele assimila, dentro de uma esfera reflexiva e filosófica, que infinito é o amor de Deus e a sua bondade também infinita em perdoar. Agora, caso Deus não perdoe, não havendo perdão, a justiça divina
ela se perde. Então, e aí tem um poema que, como os vestibulares gostam de trabalhar. O Gregório, olha, vamos pegar assim, ó, Hamlet, antes de Hamlet, nós tivemos Sermões do Padre Vieira, e antes de Sermões do Padre Vieira, Gregório de Matos Guerra. A URGS está entrando agora, fechando com Hamlet, o 12º ano da cultura, se não com Hamlet completamente barroco, mas lembra que a gente já discutiu, há um maneirismo ali, há estilo barroquizante em Hamlet, né, o último renascimento, mas está fechando 12 anos, 3 listas, discutindo, se não barroco, mas algo próximo disso. Cuida isso, então. É uma forte tradição na URGS. Né? Agora, e o poema, aquele soneto a Nosso Senhor, ou a Jesus Cristo Nosso Senhor, em que ele discute isso. Os quartetos e os terceiros. Sempre nos quartetos, a primeira parte, você lembra o soneto, né? Eu não sei que não apareça a câmera aqui, ó. Aqui, tá? Então, os quartetos e os tercetos. 2 e 2, 4 estrofes. Sempre na primeira parte, os quartetos, o que o Gregório de Matos faz? Ele lança uma ideia. Cuida, porque ele tende dialeticamente a mudar isso nos tercetos. Ele cria, portanto, um movimento, por vezes ele muda, ele cria um tensionamento na própria estrutura. E ele, nos quartetos, nesse poema, ele lança a condição da culpa e a busca ao perdão, que ele diz. A contrição, a busca pela salvação sentindo um pecador. Ele diz, pequei, Senhor, mas não porquei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quando mais tem delinquido, vos tenha perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Então ele definiu, nos quartetos, primeira parte do poema, ele define a culpa, a busca ao perdão. Deus, me salve. Tu tens o poder de salvar porque infinita é a tua bondade. O que ele está dizendo é isso. Aí ele busca uma metáfora bíblica para associar, de uma forma, conversando com Deus, de uma forma mais direta, assimilando a culpa, mas tu percebe que ele transfere, não a culpa. Ele está ajoelhado perante Deus. Isso não muda. Mas ele transfere para Deus a responsabilidade do perdão. Olha o que ele diz, tercetos, tá? Ele diz assim, ó. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais a sacra história. O que ele está dizendo para Deus, então, olha, a ti é confiada a possibilidade do perdão. Tão somente a ti, Deus. Se uma ovelha é perdida, agora, o que é que tem que no caso, né? Se uma ovelha é perdida e já cobrada, quer dizer, o que é que tem que trazer para o rebanho de novo, novamente essa ovelha? É o pastor. Então Deus é o pastor, não é a ovelha que se perdeu. Então se eu sou um perdido, eu sou um pecador, não está em minha responsabilidade, não é minha responsabilidade voltar para o rebanho do nosso Senhor, desse pastor. É do pastor, então me salva, canalha. Então olha o que ele diz, e os verbos do imperativo, dá ordem a Deus. Lembra que ele está falando a Deus, ele diz assim, ó, eu sou o Senhor, ovelha desgarrada. Ó, olha o verbo, recobrai. E não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, olha como ele é ousado, presunçoso, uma coisa bem portuguesa. Né? Mas mesmo na poesia religiosa, ele tem essa ousadia, essa forma dialética também de se não denunciar, mas de cobrar. O lírico amoroso em Gregório, sempre uma coisa que é importante aqui no Rio Grande do Sul aparece, a representação da beleza feminina, ela não é linear. O que é isso? Ele representa tipos de beleza. O padrão europeu e o padrão já local, brasileiro, que vai ser a mulata, sobretudo a mulata. Né? Quando ele fala do padrão europeu, da loura, olhos claros, pele pálida, ele tem até uma linguagem muito, muito comportada, tradicional, inclusive lembra uma base de platonismo, ou pegando a influência camoniana, lembra que a gente já debateu nas aulas, o chamado petrarquismo, o platonismo. Né? Agora, quando ele fala da mulata, da negra, sobretudo da mulata, aí também pegue todo um processo de preconceito ao tempo, processo de escravização, né? Mas, em contrapartida, eu faço coro a uma condição assim, se tem uma ordem também de preconceito em Gregório, pela mentalidade do tempo também, mas é o primeiro autor que ele registra esse tipo humano.
né? Então, não é invisível para ele. Ele registra, é o primeiro autor que faz isso, ele vai fixar a mulata, o índio, né, os mais diferentes tipos humanos que perambulavam na sociedade do tempo. Agora, sobretudo, o amor, e claro, quando ele fala dessa mulher, sob a cor local, a mulata, já beira a pornografia, já é um lírico erótico. Agora, tradicionalmente, também ele não concretiza o desejo, porque vem a questão da culpa. E tem um poema que é muito conhecido, que é o soneto que ele faz. Quando ele retorna ao Brasil, lembra que eu falei, nos anos 80 ele casa de novo. Né? Acabei não falando que, com a poesia satírica dele, acabei não falando isso, né? Ele acaba sendo expulso, né, da Bahia. Ele vai para Angola, isso lá em final de vida, o penúltimo ano da sua vida. Isso em 1694. Ele vai para Angola e acaba, inclusive, organizando lá, ajudando a administração local a promover uma revolta, uma sedição. Ele retorna um ano depois, já doente, mas com uma condição: ele não poderia retornar para a Bahia. Ele retorna para Recife e lá ele morre. Né? O Gregório de Matos Guerra, já com boca no inferno. Então, o amor em Gregório de Matos Guerra, ele geralmente associa a passagem do tempo. E tem um poema que é muito conhecido, que é a Maria dos Povos, sua futura esposa. E lembra, sempre nos quartetos, ele lança uma ideia, percebe que nesse quarteto ele só vai trazer, né, a condição do desejo, né, celebrando o amor, a beleza dessa jovem, um padrão europeu, comportado, cultista, como eu já falei para vocês, e ele entra nos tercetos, ele compreende que nada é breve porque o tempo, lembra o termo, frui, passa. Então ele constata que o amor vai acabar, a beleza da Maria vai ser extinta, e o tom é de um pessimismo que tu sente mal no final. Olha o que ele diz: discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia. Segunda estrofe. Enquanto com gentil descortesia, olha esse verso, não pode ser mais barroco, olha o estilo barroco. Enquanto com gentil descortesia, pensa, tu até pode, eu poderia ser gentil e descortês aqui, mas seria um descalabro, seria uma coisa assim, olha, um desrespeito. Imagina eu chego para vocês assim, ó, abre a câmera aqui, ó. Bom dia, bandada, né, de filha da puta, cambada de filha da puta. Não dá. Eu seria gentil e descortês. Então o Gregório trabalha dessa forma. Até quando ele colocava, até pegar um termo dele que ele considerou, né, a cidade da Bahia inteira, né, o termo dele, Gregório de Matos Guerra, né, que seria a ordem dos canalhas, a canalha infernal na Bahia. Né? Agora, aqui ele associa a passagem do tempo, então, e aí muda tudo. E o próprio verso já indica, olha, enquanto com gentil descortesia, o ar que fresco Adonis te namora, isso vem lá daquela imagem, né, de Botticelli e tudo mais. As referências clássicas do autor, muito influentes do Renascimento. Ó. Te espalha a rica trança voadora, quando vem passear-te pela fria. Obviamente que a língua portuguesa é do século XVII. A fria é um termo que remete à primavera. Agora ele entra nos tercetos e ele muda. Olha a dica. Ele constata a passagem do tempo. Quantas vezes esse fragmento já foi deslocado em provas para associar o arcadismo pelo carpe diem, que é a passagem, lembra? A vida prazerosa, aproveita o dia. Ele diz assim, ó, goza. Goza da flor da mocidade, que o tempo trota toda ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. E ele constata agora. Ó, não aguardes que a maduridade te converta em flor essa beleza, em terra, em cinza, em sombra, em nada. Cara, o cara estava exaltando a beleza da fofa e agora acaba tudo ali. O tom crepuscular, de um extremo pessimismo, dilacerado, exagerado, barroco. Agora, a poesia satírica do Gregório de Matos Guerra é o tom de documento, né? Tá? É a base documental que lhe garantiu em vida o apelido de Boca do Inferno. E tem vários poemas, né? A sátira do Gregório, que aquele duplinho, aquela dupla de sonetos dele, né? A Cidade da Bahia 2, que é tão conhecido e é tão atual. Olha o que ele diz aqui, ó. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha.
Ele está falando exatamente assim, ó, das pessoas que mal sabem governar sua cozinha e querem governar o mundo inteiro. Olha a atualidade, tu aplica isso porque o vizinho para quem está no governo hoje, seja local, estadual ou federal. É muito atual o Gregório de Matos Guerra. Ele diz: não sabe governar sua cozinha e pode governar o mundo inteiro. Em cada porta, um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar a praça ao terreiro. Muitos mulatos, desavergonhados, trazidos pelos pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras dos mercados, todos que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. E tem uma outra que garantiu, assim, um poema mais extenso do Gregório, que definiu a cidade da Bahia por dois Fs. Um é furtar, o outro é foder. Então, essa poesia dilacerante, dilacerada, ferina, acabou indo em degredo para Angola. Agora, um poema, eu recomendo até que vocês escutem, né? É um álbum do Caetano Veloso, baiano, de 72, quando ele estava em exílio em Londres. A Tropical já tinha terminado, pós AI-5, e no seu exílio ele grava uma das coisas mais incríveis, né, da sua discografia, que é o disco Transa. Daqui a pouco foi relançado porque se lembrou 50 anos do disco Transa. E ele gravou, ele fez uma adaptação musical, ele musicou esse soneto do Gregório, e é belíssimo. Escuta, tá lá, ó. E é a cidade da Bahia, no disco Transa. Busca aí, sei lá, tu já deve ter escutado Construção. E escuta o Transa também do Caetano Veloso, que é incrível. E ele diz assim, ó: triste Bahia, ó quão dessemelhante estás eu estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vejo eu já tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante. Ele fala isso, o duplo, essa condição de mudar e de trocar, quer dizer, uma coisa é uma pergunta pela outra, né? Que em tua larga barra tem entrado, a mim foi me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente. Olha como ele contextualiza o tempo, a máquina mercantil da metrópole. Só que no início ele está solidário à cidade da Bahia, mas ele ataca, porque ela faz a troca, né, dos seus filhos, mesmo elite colonial, e agora não é nem os portugueses mais estão entrando pela barra da Bahia, quer dizer, pelo porto, agora também os ingleses, porque quando termina a União Ibérica. Então ele critica duramente, duramente, porque o rei de Portugal, quando ele no caso, isso a partir de 1640, quando termina a União Ibérica, digamos, para fazer um enfrentamento implícito, né, à Espanha, Portugal abre os seus mares à Inglaterra. O porto da Bahia é aberto aos ingleses. E olha o que ele faz aqui, a linguagem do Gregório. Deixem dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que a abelhuda simples aceita do sagaz brichote. Cara, isso acaba sendo uma corruptela do termo inglês, breech, o inglês. Ele acaba brasileirando e fala brichote. Está nascendo uma literatura brasileira. Está nascendo aquilo que é uma linguagem também brasileira, o português, e ele traz muito essa coisa, termos afros, né, africanos, africanismos, termos tupis, guaranis, está surgindo a literatura brasileira com Gregório. E ele finaliza: ó, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão no teu capote. Bueno, gente, fica aqui, ó, tá, a ideia sobre a poesia do Gregório, que ele abre uma escola a outros autores, todos malditos à literatura brasileira, vão ter influências em Gregório de Matos Guerra. Isso nas artes, tá? Na literatura, no teatro, seja poesia, seja prosa, ele abre esse caminho, o nosso Boca do Inferno. E, sobretudo, então, né, a grande referência a esse poeta, agora que não fica apenas como um autor a celebrar a pornografia, né, mas com muita técnica, com muita qualidade, acaba sendo a grande voz da literatura brasileira nos primeiros 3 séculos do Brasil. Bom, gente, ficamos aqui. Semana que vem a gente vê um pouquinho do Vieira, do padre Antônio Vieira, que não deu para a gente ver agora. Tem que ter um pouco mais em Gregório. E a gente entra no arcadismo brasileiro para fechar aí o período colonial.
Nos vemos. Olha que vai ter mais conteúdo lá no Notícias do Chapeleiro. Acompanha, tá? Que vai ter mais informações lá para vocês também. Beijos no coração de todos. Se cuidem, ok? Fiquem em casa, né, para se proteger e proteger todo mundo aí, tá? Beijo no coração. Ótima semana aí, gente. Valeu!